O vídeo de hoje é trazido até você pelo Crunchyroll, a sua fonte oficial de animes e dramas em alta definição. Fala, mestres, beleza? Thunder aqui, trazendo pra vocês o episódio 31 de Boku no Hero. E esse episódio, apesar de não ter muita luta, de ser meio que um final de arco, teve muita coisa interessante, vamos conversar bastante, porque eu fiz um monte de anotação nele. Eu já quero agradecer também quem está acompanhando os outros vídeos de análise de Boku no Hero. Vocês estão sendo muito legais nos comentários, vocês estão dando bastante informações, bastante ponto de vista de vocês. A gente tá fazendo uma conversa bem madura e bem interessante nos outros vídeos e eu espero que continue assim. O pessoal se respeitando, sem dar spoilers ou avisando quando for dar spoilers e também dando a sua opinião sobre o episódio. Muito obrigado, valeu mesmo e vamos continuar. E se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e não perca nenhum vídeo. O episódio começa mostrando o Tomura bem indignado sobre o ataque dos gnomos, né, como acabou acontecendo toda aquela situação, e ele voltou pro seu QG falando uma coisa muito interessante, que ele vai ver o resultado dos seus ataques no dia seguinte. Isso se deve porque ele queria espalhar o caos, o terror, mas que acabou saindo meio que pela culatra, porque já já a gente vai falar sobre isso. Da parte do pessoal que enfrentou o Sten, claro que todo mundo estaria muito ferido. E um comentário que o Todoroki faz é que parece que o Sten deixou eles vivos de propósito. Pelo menos no caso do Todoroki e do Midoriya, porque ele queria de fato matar o Ida, já que pra ele o Ida não era um bom herói. Ele era a escória, ele era o charlatão que tanto ele quer matar. E sinceramente sim, eu acho que Sten, se ele quisesse, ele mataria os três sem muitos problemas. Justamente por alguns motivos que já já eu vou falar também. Logo em seguida já somos apresentados a um personagem bem estranho, aquele cachorrão que é um delegado de polícia. Sim, acontece, né? E essa parte específica foi um dos melhores momentos do episódio e foram muito esclarecedores para entender um pouco mais o mundo e o universo de Boku no Hero. O cachorrão diz que quando os superpoderes apareceram, eles priorizavam a regulação e a liderança sobre esses poderes, justamente porque esses poderes poderiam matar pessoas, eles poderiam usar como arma. E a primeira coisa que eles se preocuparam é regulamentar tudo, não é deixar a população usar poderes do jeito que eles quiserem. Eu vou fazer meio que uma analogia com porte de arma. Se, por exemplo, o porte de arma fosse legalizado, ele teria que ser regulamentado, ele teria que ser registrado, e é basicamente o mesmo paralelo que o cachorrão faz aqui. Você tem essa habilidade, mas existem regras para serem utilizadas, e nem todo mundo pode utilizar. Tudo isso para manter a ética da profissão. É uma coisa que desde o começo Boku no Hero falou, e cada vez mais eles estão batendo nessa tecla e mostrando como eles criam esse mundo e como eles levam a sério isso. Tanto que ninguém pode utilizar individualidades em combates se não for licenciado ou se estiver sendo supervisionado. Que, de novo, um jeito mais fácil de você entender essa situação é fazer o paralelo com o porte de armas. E o Todoroki fica meio putaço falando, pô, se a gente não tivesse agido naquele momento, o Ida tinha morrido, o Native tinha morrido, todo mundo tinha morrido. E logo o cachorrão já dá no meio das pernas dele falando que então se você tá numa situação complicada, de perigo, isso é motivo pra você simplesmente rasgar as regras, fazendo você simplesmente tomar atitudes que você considera certo, e mesmo que tecnicamente essa seja uma situação de risco e uma situação muito ímpar, ainda assim a regra tem que ser mantida, ainda assim você tem todo um processo a ser seguido, e isso que separa os profissionais dos amadores, dos que estão em treinamento. O próprio Ida acaba entendendo isso mais pra frente, falando que, pô, mesmo sendo Sten, mesmo sendo qualquer outro vilão, eu deveria ter entrado primeiro em contato com o meu supervisor, não fazer tudo sozinho. E nesse ponto que a gente cria uma discussão muito interessante, o quanto a liberdade de agir impacta diretamente com a ética da profissão. Porque claro que eles estavam em um momento super tenso, super complicado, de vida ou morte. E se eles não lutassem, eles morreriam. Mas lutar seria contra as regras. Então gera uma situação complicada onde, teoricamente, eles estão de mãos atadas. Eles não podem usar individualidades para atacar ninguém, seja vilão ou não. E por ter ido contra as regras, eles vão ser punidos. Mas aí entra uma outra jogada. Eticamente, os garotos estão errados por agirem por conta própria. Sim, mas moralmente, sobre o júri do próprio delegado, eles fizeram a coisa certa. Eles salvaram a vida de um herói. E mesmo quebrando as regras. É claro que eles vão ser punidos por isso, mas aí entra nesses tons de cinza do certo e errado. Eles fizeram o errado para fazer o certo. Vocês vão ser punidos, os seus supervisores vão ser punidos,
mas mesmo assim eu estou muito grato por vocês terem feito isso. E a sorte deles é que esse caso acabou indo a público, porque se ninguém soubesse sobre esse acontecimento, eles teriam sido punidos muito mais. E seria pior ainda se a mídia soubesse que foi os garotos que fizeram isso. Então eles atribuíram ao Endeavor a prisão do Stain, porque ele é o segundo herói mais poderoso, porque ele tem licença, porque ele pode fazer isso e ele pode assumir a bronca. Então jogaram tudo nas costas dele, porque isso também é o trabalho de um herói. Lembra que eu sempre falei, o trabalho do herói em Boku no Hero também é da parte social, ele também trabalha a parte midiática. E o mais legal é que a própria obra tira essa conclusão. Eticamente vocês estão errados, vocês erraram ali. Mas moralmente, pelo delegado e pelas pessoas envolvidas, vocês estavam certos. A regra deve existir e deve ser seguida. É uma leitura até que muito madura e eu achei muito interessante isso ser representado de uma forma bem verossímil até. Essa situação da obra gera várias outras leituras muito legais sobre a nossa própria vida real. Os acontecimentos do Stain e dos Gnomos foram a mídia, só que o Stain era uma figura muito mais conhecida, de um impacto muito maior. Claro, ele ganhou muito mais credibilidade, ele ganhou muito mais holofotes por conta disso. Tanto que o Tomura ficou putaço por conta disso. Ele viu que o Stain teve muito mais impacto do que simplesmente um monte de gnomo quebrando a cidade, destruindo tudo. E uma informação muito interessante que os próprios repórteres desse mundo disseram é que o Stain foi o vilão que mais matou heróis individualmente. Então sim, o Stain é um puta vilão, é um puta personagem poderoso. E também corrobora por que os garotos não morreram na mão dele. O próprio Stain deixou isso muito claro quando ele viu os garotos e acabou reconhecendo os atos deles. E nessa entre o Stain e o Tomura, 1-0 pro Stain. Mas ele acabou sendo preso, então não sei quanto ele acabou ganhando nisso. Mas aí a gente tem um plot twist no final, que já já eu vou falar sobre isso também, que acabaram usando o Stain. Voltando pros nossos queridos aspiras, a gente tem o Arseninha fofinha, o da Uraraka falando com o Deku, e eu não sei por que vocês estão fazendo um monte de meme da Uraraka aí, com coisas pervertidas, não façam isso, gente. A Uraraka é uma coisinha fofa. Foi muito fofa a Arseninha conversando dela com o Deku. Ah, eu chipo demais, cara, quero ver esses dois juntos. Aí temos uma informação também que as lesões do Ida foram muito mais sérias do que pareciam, e um dos braços dele vai ficar muito mais danificado por muito mais tempo. E meio que o Midoriya acaba entendendo porque ele também está com as mãos ferradas. E no final de tudo isso, até o Todoroki faz uma piadinha que eu falei, pô, faz sentido, ok, bacana, gostei. Da parte dos instrutores, qual foi a penalidade deles? Pelo menos do Gran Torino. Ele vai ficar 6 meses sem licença e corte no salário. Ou seja, foi uma punição pesada. Corte no salário e 6 meses sem licença, meu amigo, isso para um super-herói naquele mundo, naquele contexto, deve ser muito difícil. Porque não dá nem pra saber exatamente quanto eles ganham e se eles podem fazer uns por fora aí. E o Gran Torino parecia também que ele nem se importava muito com a própria licença dele, mas o salário, meu amigo, é difícil viver de luz, né? Ou melhor dizendo, sem dinheiro você não paga nem a luz, né? É complicado. E também outra informação interessante para compor um pouco melhor o último episódio. Pelo Gran Torino, ele disse que sim, o Stain, ele intimidou todo mundo. Todo mundo congelou naquele momento por causa da sua obsessão. Ele é um personagem, né, uma pessoa com muito carisma, com um ideal extremamente forte, que ele transmitiu a sua vontade através da sua intimidação. E por isso todo mundo congelou. E pro cara ter congelado o Gran Torino e o Endeavor, o cara é um monstro. Eu ainda acho, e vi algumas aí teorias pela internet adentro, que eu não vou dar spoilers do mangá, mesmo que eu mesmo não vi ainda o mangá, mas eu suponho que tem aí, digamos, uma extensão de individualidade. Porque pensa comigo, se uma individualidade é como se fosse um atributo físico, como se fosse uma extensão do corpo, vamos dizer assim, existem momentos de estresse, ápices emocionais, que nós, digamos assim, quebramos um pouco o nosso limite do corpo humano. Os próprios dopings, as drogas que são utilizadas aí de uma forma ilegal por alguns atletas para ir além dos seus limites humanos, né, da sua capacidade física, mostra que sim, o corpo consegue fazer uma extensão, mesmo que isso acabe te prejudicando. E a individualidade do Stain pode acontecer através disso também. Não sei, estou dando apenas uma suposição aqui lógica sobre a situação. Mas de fato, sendo uma extensão da individualidade dele, ou apenas uma intimidada mesmo, os dois casos são completamente plausíveis. O Gran Torino ainda diz, corroborando todo esse negócio de carisma e como ele age, que ele tem um carisma um tanto reverso igual ao do All Might. Por exemplo, o All Might, ele é o símbolo da justiça, ele é o símbolo do herói.
E o Sten é o símbolo do vilão, é o símbolo da ideologia de um vilão. Tá bom, eu sei que não é preto no branco a ideologia de um super-herói e a ideologia de um vilão. Eles, digamos assim, são figuras públicas que representam uma ideologia. E esse carisma cria motivação de similares. Ou seja, quem tem uma cabeça, uma ideologia muito próxima do All Might vai se sentir motivado por ele e vai ser odiado se a ideologia for completamente oposta. E do outro lado do Sten é a mesma coisa. Quem tem uma ideologia parecida, quem aceita o que ele fala, vai ter ele como um mártir. E quem discorda completamente dele também vai tê-lo como um mártir negativo. Alguém que seja inimigo dos seus ideais. E é legal que existe esse conceito de líderes carismáticos. O Sten não quer ser um líder, mas ele acabou sendo o líder de uma ideologia. Onde ele conseguiu e não conseguiu ao mesmo tempo passar a sua ideologia. E eu vou explicar a forma sacana que usaram essa ideologia do Sten contra ele. Ou melhor dizendo, em benefício de outra pessoa. Porque agora que o Sten virou uma figura pública e veio de fato toda a sua ação, toda a sua motivação, meio que entre as entrelinhas, mas para um bom entendedor meia palavra basta, eles começaram a utilizar isso de uma forma muito malandra. A União dos Vilões usou essa ideologia para eles. Eles linkaram a ideologia, as ações do Sten, para trazer mais gente para a União dos Vilões. E isso muda até a cara que essa união tem perante a sociedade. Porque antes era apenas um bando de baderneiros, assim, vilões sem muita causa, mas agora eles se tornaram uma organização. E agora tem pessoas que acabam abraçando essa ideologia e vivendo em prol deles. Eu posso fazer uma outra analogia, essa é um pouco mais pesada, por exemplo, como a gente vê com o terrorismo, o Estado Islâmico. Existe todo um jogo de marketing, toda uma ideologia vendida, e eles meio que começam a agregar similares, espalhando terror para a sociedade e criando pequenos embriões que gostam dessa ideologia, que acabam querendo se juntar a eles. É, digamos assim, um exemplo bem próximo que eu posso dar. Inclusive, eu acho que você vai entender um pouco melhor essa analogia se você assistir o vídeo do Castanhari, que eu vou deixar aqui na descrição. É um vídeo excelente dele falando sobre isso. E por que eu digo que usaram o Sten? Por quê? Vamos lá. O líder da União, que eu acho que é o All for One, não sei, parece, não sei, eu tô juntando aqui os 2 mais 2, e o que ele fez? Ele deixou o Sten atacar junto com os gnomos, certo? Certo. O Sten fez o dele e ele acabou sendo preso. E a mídia meio que acabou juntando essas situações e fazendo assim a coisa virar uma só, porque você tem 2 ataques de vilões diferentes num único lugar. Até provar que eles têm ideologias diferentes ou coisas do tipo, é meio difícil. Então, teoricamente, as pessoas já acabam associando de uma forma ou outra. Junto com isso, no final do episódio, mostra um vídeo excelente falando sobre o Sten, mostrando toda a sua trajetória de vida, seus ideais, falando de fato que ele é um vingador, que ele quer, assim, agir por conta própria e através dos seus atos mudar a sociedade, né? Ele não quer fazer palanque, ele não quer fazer nada, porque ele já tentou fazer tudo isso e nada deu certo. Então ele falou, eu vou virar um assassino e através dos meus assassinatos eu vou deixar uma marca de sangue e me banhar de sangue para fazer os heróis serem heróis. Por conta disso, o cara falou, opa, esse cara é carismático, esse cara sabe o que tá fazendo, esse cara tem uma puta ideologia, mas dane-se, eu quero só o carisma dele pra agregar a mim. O próprio chefe do Tomura falou, ó, deixa o cara fazer o que ele quiser e ataca aí do jeito que você quiser, deixa as coisas acontecerem aí naturalmente. Deu a entender que tudo isso passava de um plano muito maior, que agora que eles deixaram aí bem explícitos nesse episódio, é que outros vilões que se sentiram motivados pelo Sten entrassem na União pensando que a União é do Sten ou pensando que eles têm a mesma ideologia. Eles têm agora uma bandeira a defender e não são apenas um bando de vilões jogados na sociedade, fazendo o seu próprio terror. Agora eles têm assim uma sociedade que consegue promover uma ideologia. Ou simplesmente fazer o mal pelo mal, aí eu acho que cada um vai jogar na sua própria ideologia. Os fins são um pouco diferentes, mas os meios são um tanto iguais. E por isso o líder da União é genial. O cara conseguiu pensar uns 3 passos à frente e utilizar um dos maiores vilões que a sociedade conhece em prol dele. Isso também acabou acarretando o crescimento de contrabando de armas, de vendas no mercado negro, porque aí existia uma procura um tanto maior, porque estava sendo muito mais difícil para os vilões agirem de formas separadas. Tanto que quando o All Might entrou, ele acabou com a criminalidade, ele deve ter desmantelado muitos grupos, né, de vilões que estavam atacando, e ele se tornou o símbolo da justiça justamente para criar esse porto seguro na sociedade. E por fim, a minha última conclusão sobre esse episódio, sobre esse vídeo que tá um pouquinho longo, é que o Sten se tornou um estopim. Ele se tornou um mártir, ele se tornou
um ídolo, tanto pro bem quanto pro mal. Isso pra mim foi uma ideia genial que eles fizeram. Você tem um personagem extremamente interessante que eu estou elogiando há muito tempo, que nesse episódio eles conseguiram sanar quase que todas as dúvidas, todas as lacunas que eles tinham deixado até então, jogando muita coisa mais pra frente sobre os impactos sociais que o Sten está fazendo nessa sociedade. E que eu espero de fato que mais pra frente a história saiba trabalhar com esses pontos deixados no ar. O próximo episódio vai ser um episódio filler, meio que eles vão amarrar aí outros heróis, outros personagens, outros vilões. Eu espero que mesmo que o roteiro seja original desse próximo episódio, ele saiba trabalhar com tudo que foi deixado até então. E pra mim, digamos assim, se não foi esse, mas for o próximo episódio como final desse arco do Sten, eu achei que ficou sensacional. E parabéns mais uma vez pro roteirista, pro Kohei que pensou em tudo isso, por toda a staff que está fazendo Boku no Hero, porque, meu amigo, que anime sensacional. E como vocês dizem, Thunder, você é chato pra caramba, você só critica. Eu não tô conseguindo criticar Boku no Hero, ele está acertando muito bem em quase tudo que ele tá fazendo. Então essa foi a minha análise sobre esse episódio, espero que vocês tenham gostado aí de um vídeo um pouco mais denso, mais longo, com mais conteúdo, porque eu realmente quero fazer isso, conteúdos de qualidade pra vocês. Olha só. Então é isso, compartilha o vídeo, se inscreve no canal se você é novo aqui, deixa os comentários aqui embaixo, confere os outros vídeos aqui na tela e eu vou indo nessa, então bom anime. E até o próximo vídeo.